Vocês têm me pedido bastante para contar o caso da Michelle e sua família estranha da cidade de Raymond. Então hoje eu trouxe esse caso aqui para o canal. Realmente, ela era uma mulher bastante manipuladora e perversa. E eu vou contar todo o caso envolvendo a Michelle, seu marido, seu sobrinho e as suas filhas. Mas antes, para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque desta forma, toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Michelle Knotek nasceu no dia 15 de abril de 1954 e, portanto, seu signo era o primeiro do zodíaco. Ela era uma legítima ariana. A Michelle, pessoal, nasceu na cidade de Raymond, que pertence ao estado norte-americano de Washington. Ela passou toda a sua infância e adolescência morando onde ela nasceu mesmo e em cidades ali mesmo na região. Ela tinha dois irmãos mais novos chamados Chuck e Paul, e tanto a sua infância quanto a adolescência não foram nada fáceis. A sua mãe, uma mulher chamada Sharon, foi uma alcoólatra que dava bastante trabalho para os vizinhos e muita preocupação para seus familiares. Ela maltratava todos os seus filhos e a infância deles foi um verdadeiro tormento. O casamento não tinha prosperado e as crianças moravam apenas com a mãe. O pai deles tinha saído de casa pouco tempo após o nascimento do filho mais novo. Em determinado momento dessa narrativa, quando a Michelle estava quase completando 7 anos de idade, as 3 crianças foram informadas de que a sua mãe tinha ido embora de casa definitivamente e que não voltaria mais para buscá-los. Aquela notícia era bastante triste e dos 3, a mais afetada foi a Michelle. Ela não conseguiu lidar com isso muito bem e acabou descontando todas as suas frustrações em seus irmãos mais novos. Ela assumiu um comportamento bastante bruto e violento com os meninos. As crianças mais velhas foram encaminhadas para viver com o pai, que a essa altura já tinha se casado com outra mulher chamada Laura, e o menino mais novo foi encaminhado para viver com familiares. Assim que chegou na casa de seu pai, a Michelle redirecionou todo o seu ódio para sua madrasta. Existe um detalhe muito interessante sobre a Michelle, pessoal. Ela sempre foi uma pessoa extremamente fria e manipuladora. Até mesmo seu irmão ela conseguiu manipular e fazer com que ele se rebelasse contra a Laura, a madrasta deles. A Michelle, pessoal, chegou a dizer na cara da madrasta, sem qualquer cerimônia, o quanto ela odiava a mulher. E é preciso dizer que todo esse ódio era totalmente gratuito, porque a Laura se esforçava de verdade para ser uma boa madrasta. Tudo piorou ainda mais quando ela estava com 13 para 14 anos e acabou descobrindo toda a verdade em torno do desaparecimento da sua mãe biológica. A verdade é que ela não tinha ido embora e abandonado seus filhos. Mas o que aconteceu foi que ela se envolveu com uma galera da pesada e contraiu algumas dívidas. Ela inclusive devia dinheiro ao seu namorado abusivo, e como ela não foi capaz de quitar seus débitos, ela acabou sendo espancada até que parasse de respirar. Ela chegou a ser socorrida, mas veio a óbito antes mesmo de chegar ao pronto-socorro. Quando soube da verdadeira história, a Michelle ficou muito mal e passou a cometer pequenos delitos, além de causar propositalmente ferimentos em si mesma. A Laura estava tentando de todas as maneiras manter a harmonia naquela casa, mas ela estava sozinha nessa batalha. Isso porque o pai das crianças, chamado Leslie, não estava nem aí para nada. Ele deixava a Michelle fazer o que queria e nunca repreendia a garota. Aliás, existe outra pessoa nessa história que teve bastante participação na criação da Michelle e serviu como um grande mau exemplo. E trata-se da avó da garota, uma mulher chamada Anna e que era mãe do Leslie. A Anna era casada com o padrasto do Leslie, um homem chamado George, e juntos eles tinham algumas casas de repouso na região. E indo na contramão da profissão deles,
Ela era uma mulher grossa, estúpida e perversa. A Ana humilhava seus funcionários e controlava todos os seus movimentos. Quando eles faziam algo que não estava de acordo com as suas exigências, ela punia as pessoas fisicamente. Bom, se ela tratava os funcionários dessa maneira, fica fácil de imaginar a maneira como ela cuidava dos idosos que estavam aos seus cuidados, não é mesmo? Bom, a Ana tinha esse comportamento também fora do ambiente de trabalho. Ela era uma mulher que estava constantemente abusando física e psicologicamente das pessoas ao seu redor. Ela era tão tóxica que era a própria Chernobyl em pessoa. A Ana se dava muito bem com a neta. As duas passavam muito tempo juntas e meio que a Michelle foi aprendendo dicas de maldade e perversidade com a sua avó. Ou sei lá, né? Elas eram meio que iguais, uma sendo a versão mais nova da outra. As duas eram perversas igualmente. Enfim, voltando para Michelle, não satisfeita com todos os problemas que estava causando em sua casa, quando estava com 14 para 15 anos de idade, ela acusou falsamente seu pai de violar sua intimidade enquanto participava de um conselho na escola. É óbvio que o colégio levou a denúncia adiante e ela foi encaminhada para realizar exames físicos, a fim de comprovar a veracidade da denúncia. Foi assim a maior confusão entre os familiares e amigos, e os pais estiveram na escola para conversar com os coordenadores. Mas não havia muito o que se fazer, os falatórios já tinham alcançado assim toda a vizinhança. Todo mundo já estava sabendo dessa fofoca. As autoridades estavam prontas para processá-lo quando ficou pronto o resultado dos exames clínicos, que foram capazes de comprovar que ela não havia sofrido nenhuma violência íntima. Após alguns dias, a Michelle finalmente admitiu que estava mentindo sobre a denúncia. Ela acabou sendo expulsa do colégio e seu pai não quis mais saber de dormir no mesmo teto que a filha. E por conta disso, ela foi enviada para morar com seus avós adotivos, os pais da Laura. Eles colocaram regras muito claras para a convivência naquela casa, mas obviamente nada funcionou. Ela não queria fazer nada para ajudar e após uma conversa muito séria, ela decidiu que iria trabalhar e então se ofereceu para cuidar dos filhos do vizinho. Algumas semanas depois, as crianças acusaram a Michelle de maus tratos e então ela perdeu esse trabalho. A Michelle então começou com uma história de que estava sendo abusada por seu avô e em poucos dias o casal colocou ela na rua. Ela morou com mais alguns parentes e depois foi parar em um internato, mas foi expulsa do local poucos meses depois por mau comportamento. Ela chegou a voltar para a casa de seu pai e sua madrasta, e quando estava com 17 para 18 anos de idade, ela fugiu da casa com um homem que se tornaria seu primeiro marido. É óbvio que seus pais não ficaram nem um pouco tristes com essa fuga. Na verdade, a saída dela da residência foi motivo, assim, de alívio para todos naquela casa. É evidente que esse casamento não deu certo, porque como já percebemos, a Michelle dava bastante trabalho e conforme foi ficando mais velha, foi ficando mais perversa e desumana. Seu primeiro namorado era bastante tímido, quieto e muito discreto. Em poucos meses, a Michelle tornou a vida do jovem um inferno e o pedido de divórcio não demorou a ser protocolado. Acontece que em 1975, quando estava com 20 anos de idade, a Michelle teve sua primeira filha, que recebeu o nome de Nick. O divórcio saiu e em pouco tempo ela arrumou o segundo marido. Desse segundo casamento, ela teve outra menina, que recebeu o nome de Sammy, mas esse casamento também não deu certo, principalmente porque a Michelle era muito controladora e manipulava todos ao seu redor. Esse casamento teve assim duração de menos de 5 anos e então saiu o segundo divórcio. Finalmente, em 1987, quando estava com 29 anos de idade, a Michelle casou-se com seu terceiro marido, um homem chamado David Knotek, que inclusive é daí que vem o sobrenome dela, né? Ele era um trabalhador pessoal da construção civil e tinha conhecido a Michelle em uma mesa de bar. Ele rapidamente se apaixonou por ela, porque a verdade é que ela tinha assim uma beleza natural que deixava os homens encantados. E para acelerar as coisas, para fazer com que ele marcasse o casamento logo, a Michelle contou uma triste história de que estava com câncer e que temia por suas filhas, porque não teria com quem deixá-las.
Claro que era somente mais um de seus jogos de manipulação, mas funcionou e o casamento saiu assim bem rapidinho, tá? Nessa altura, Nick estava com 12 anos de idade e a Sammy com 9. Inicialmente, quem sofria violência doméstica naquela casa era o David, porque a Michelle era extremamente agressiva, violenta e sentava a mão nele se fosse necessário. E conforme o tempo passava, as coisas só pioravam, até o ponto em que ela começou a direcionar toda a sua ira para as crianças. Tudo começou no segundo semestre de 88. O que aconteceu foi que o sobrinho da Michelle, um garoto de apenas 13 anos de idade, filho do Paul, foi morar com a tia porque seu pai havia sido preso e sua mãe não tinha condições de alimentar e cuidar do garoto. Inclusive, pessoal, as testemunhas deste caso disseram que foi a própria Michelle que se ofereceu para abrigar o Shane Watson, que, como eu acabei de dizer, tinha acabado de completar 13 anos de idade. Mas é óbvio que ela não estava realmente interessada em ajudar, né? Ela queria mesmo era maltratar o garoto. Ela queria se passar de boazinha e fazer o papel de salvadora da pátria, mas as suas intenções nem de longe eram assim das melhores. No começo deu tudo muito certo. O Shane se deu muito bem com as meninas e também com o David. A Michelle parecia ser uma boa anfitriã e o rapaz demonstrava muita gratidão pela oportunidade que ele estava tendo. Em seguida, ele recebeu uma lista de atividades e aceitou muito bem, porque ele sentia que precisava retribuir a ajuda que estava recebendo, e ajudar a Michelle com as tarefas parecia ser uma grande oportunidade para isso. O problema, pessoal, é que essa lista foi aumentando exponencialmente até se tornar impossível. E foi aí que a Michelle mudou totalmente o seu comportamento com o garoto. Ela passou a gritar e ofender o jovem, dizendo inclusive que ele era um ingrato e que se não fosse por ela, ele não teria sequer um teto para viver. Ela criou também regras rígidas de convivência, que seriam claramente impossíveis de serem seguidas. Para vocês terem ideia, até mesmo para ir ao banheiro, ele precisava pedir permissão para a tia. Caso ele fosse sem notificar, ele era castigado logo na sequência. Vizinhos mais tarde disseram que por diversas vezes flagraram o garoto completamente nu no frio para o lado de fora da casa. Isso sem contar as vezes em que ela jogava água gelada no rosto do garoto quando ele dizia algo que não era do seu agrado, ou quando ela tinha vontade mesmo, porque quando ela acordava de mau humor, ela criava motivos para atormentar a vida do garoto. Mas ela não estava feliz, ela queria mais controle, mais comando e mais diversão. É triste dizer isso, mas a única explicação é a de que a Michelle se divertia com o sofrimento alheio. E ela maltratava as suas filhas mais velhas também. Com a mais velha, a Nick, ela caprichava bastante na humilhação pública. Inclusive, certa vez, ela ordenou que a garota fosse até o seu quarto, cortasse um pouco de seus pelos íntimos e trouxesse na sala para todo mundo ver. Ela ria e se divertia com o embaraço da garota. Outro castigo bastante comum acontecia quando ela prendia as duas irmãs no canil do cachorro e deixava as duas por longas horas sem alimento e obrigava as duas que se sentassem nas fezes dos animais. Acontecia também das meninas ficarem diversos dias trancadas em seus quartos sem poder sair, e elas utilizavam um balde que era deixado ao lado da cama para fazer suas necessidades fisiológicas. Por diversas vezes, a Michelle proibiu as meninas de tomar banho, o que fazia com que elas fossem obrigadas a ir para a escola em péssimas condições de higiene. Havia ainda um castigo muito comum. Ela acordava Nick no meio da noite e colocava ela para fora de casa, e enquanto ela fazia a garota rolar sem roupas no chão frio, o David pegava uma mangueira e jogava água fria na menina, para intensificar ainda mais o seu sofrimento. Quando o banho gelado acabava, ela era colocada para dentro de casa e levada até o banheiro, onde era lavada com água fervendo, o que gerava um choque térmico dilacerante. Pessoal, tem muita coisa que a Michelle fazia
que eu não posso, assim, nem dizer aqui, porque senão o YouTube me expulsa dessa plataforma. Mas vocês estão entendendo o nível de perversidade dessa mulher, né? Às vezes, a Michelle dizia que tinha acordado de bom humor, então ela ordenava que o Shane e a Nick tirassem suas roupas e dançassem por alguns minutos enquanto ela ria e se divertia. Depois ela abraçava os dois e dizia que os amava e que estava sendo carinhosa com eles e fortalecendo os laços da família. A verdade é que ela sempre disse isso, inclusive para seus ex-maridos. Primeiro ela xingava, batia, chutava, depois abraçava e dizia estar arrependida e que ela amava. E a gente já sabe, né, pessoal? Tudo isso é assim típico de uma pessoa manipuladora e tóxica. Elas são assim mesmo, primeiro elas batem, depois abraçam e dizem que fazem tudo por amor. Mas a Nick não acreditava em nada do que sua mãe dizia e ficava questionando seu primo do porquê o David, seu pai, não fazia nada para parar tudo aquilo. Tanto que algumas semanas depois aconteceu um episódio no qual a Nick retrucou com seu pai na frente de todos, se queixando de que ele não a defendia da violência de sua mãe. Mas antes mesmo que ela pudesse terminar de falar, a Michelle pegou a menina pelo pescoço e quebrou o vidro de uma porta com a testa da garota. Ela ainda teve a coragem de colocar a jovem de castigo porque acusou a garota de ter dado um grande prejuízo financeiro para o David quando quebrou o vidro da porta. Gente, vocês já entenderam que essa mulher era o Satanás vestido de gente, né? Aliás, vocês me desculpem a franqueza, mas assim, eu acho que essa mulher, se um dia ela for pro inferno, ela se tornaria professora lá. Porque olha, misericórdia, nem o inferno iria querer, ela ia tirar o lugar do capeta. Bom, pessoal, alguns anos depois, quando estava com 34 anos, a Michelle acabou engravidando do David e juntos o casal teve uma bebê que recebeu o nome de Tori. Mas nem a chegada da bebê foi capaz de limitar a perversidade da Michelle. Tanto que alguns anos depois a família recebeu em sua casa uma velha amiga da Michelle, chamada Kate Loreno. A Kate era uma cabeleireira de 30 anos de idade que tinha conhecido a Michelle em uma de suas visitas ao salão. Alguns anos depois, a Kate perdeu o emprego e teve uma grande briga com seus familiares, porque ela não estava mais conseguindo ajudar com as contas da casa. Ela admitiu para sua amiga que precisava de ajuda, por isso pediu abrigo para Michelle por uns dias, e a Michelle prontamente aceitou hospedá-la em sua casa. O acordo aconteceu em dezembro de 88. Inicialmente, a Michelle demonstrou que era uma amiga de verdade e que estava pronta para estender a mão a uma amiga necessitada. Mas achar emprego não estava nada fácil, e como já é de se imaginar, a Michelle começou a maltratar a Kate também. Primeiro, ela deu uma lista imensa de tarefas para Kate, e obviamente chegou a um ponto que ela não suportava mais tanto trabalho. A Michelle parecia a rainha da Inglaterra, sentada em seu sofá aconchegante, comendo, bebendo, assistindo TV e fazendo sujeira. Para piorar ainda mais as coisas, a Kate não tinha parentes que morassem próximo e realmente não tinha para onde ir. E então foi a oportunidade perfeita para Michelle. Ela acabou convencendo a amiga de realizar trabalhos pesados em troca de alimento e moradia. O tempo passou e as exigências aumentaram. Chegou ao ponto dela ser obrigada a trabalhar totalmente sem roupas e também passou a ser alimentada com sedativos noturnos e já não tinha mais um quarto para dormir. Ela foi transferida para o porão da residência. A Michelle fazia de tudo para distorcer a realidade e fazer a sua amiga, bem entre aspas, né, pessoal, acreditar que estava ficando louca. Ela drogava a mulher com pílulas e aproveitava os momentos em que ela estava meio dormindo, meio acordada, para criar uma realidade totalmente nova, acusando a Kate de ter feito pequenos furtos na casa, ter comido toda a comida da despensa e diversas outras acusações. Chegou ao ponto de que a jovem já não sabia mais qual era a sua verdade real e estava constantemente se desculpando e se sentindo culpada por coisas que ela, na verdade, nunca tinha feito. Conforme o tempo foi passando, a prisioneira foi ficando cada vez mais fraca e sem forças para lutar, inclusive por sua vida. E foi cerca de 5 anos depois, em 1994, que a Michelle perdeu o controle e acabou agredindo a Kate
até que seu coração não batesse mais. A jovem estava muito fraca e já tinha perdido quase 30 quilos. Ela estava muito enfraquecida e não resistiu. A comandante daquela casa então reuniu todos os integrantes e explicou que todos deveriam ficar de boca fechada sobre isso, porque caso contrário seriam todos presos e acusados de participação no falecimento da vítima. Com isso, a família concordou em permanecer em silêncio sobre isso, e então o David queimou o que havia sobrado da Kate Loreno. Ela não tinha muitos amigos e para as poucas pessoas que perguntavam sobre a jovem, a Michelle dizia que a sua amiga Kate tinha arrumado um namorado que trabalhava com transporte rodoviário e que os dois tinham fugido durante a noite, e por isso ela não sabia o paradeiro de nenhum dos dois. O irmão da Kate até chegou a contratar um investigador particular para localizar o paradeiro da irmã, mas esse profissional suspeitou de que a jovem, na verdade, não tinha fugido para lugar nenhum com ninguém e que provavelmente a Michelle seria a única pessoa a saber o que realmente tinha acontecido com a jovem. Apesar das suspeitas do investigador, não havia nada de concreto naquele momento que pudesse incriminar a Michelle. Como nada é tão ruim que não possa piorar, o Shane estava planejando trair a confiança da Michelle. Não que ele fosse um monstro se seguisse com seu plano, tá? Aliás, ele seria um herói se conseguisse levar adiante seus projetos. O Shane aproveitou alguns momentos de distração da Michelle e tirou diversas fotografias da situação degradante que se encontrava a Kate. Obviamente, ele planejava entregar todo esse material para as autoridades policiais, mas ele cometeu um erro irreparável. Ele mostrou essas fotos para a Nick. Lembra que eu disse para vocês que a Michelle alertou todos na casa de que se a polícia soubesse o que aconteceu com a Kate, todos eles seriam presos? Então, pessoal, a Nick ficou com muito medo de ser presa por um crime que não cometeu e entregou o plano do Shane para Michelle. Ela mostrou todas as fotos que ele havia tirado enquanto a Kate ainda estava viva, mas desnutrida e sofrendo em seu cativeiro. É óbvio que a Michelle não ia deixar isso nada barato, e ela contava muito com a ajuda do David para resolver essa situação. O David, pessoal, era um homem fraco e altamente manipulável. Muitos psicólogos que foram ouvidos mais tarde atestaram que se ele tivesse encontrado uma boa mulher, ele poderia ter vivido um bom relacionamento com uma família feliz. Ele era muito fraco e a Michelle se aproveitava disso. Tanto que em fevereiro de 1995, ela o convenceu a tirar a vida do Shane Watson. Ele foi alvejado na cabeça e não teve nem chance de se defender. Para todos os familiares, vizinhos e amigos que eventualmente perguntavam sobre o paradeiro do garoto, tanto a Michelle quanto o David diziam que o Shane havia fugido para o Alasca para trabalhar em um navio de pesca. 4 anos depois, em 1999, a Michelle ela acabou reencontrando um amigo de muito tempo atrás, do tempo assim da escola, um homem chamado Ronald Woodworth. O Ronald, pessoal, era um homem de 57 anos que estava sofrendo diversos problemas por conta do álcool. Ele tinha perdido pessoas importantes em sua vida e estava sofrendo muito com isso. Ele estava cuidando de sua mãe idosa e, na verdade, não tinha uma residência fixa para morar. A Michelle se ofereceu para abrigá-lo em troca de uma colaboração mensal, mas é óbvio que as intenções dela não tinham nada de nobres. Assim que se mudou para a residência, começaram os xingamentos e a Michelle começou a maltratá-lo. O homem sequer tinha permissão para utilizar o banheiro da família. A Michelle exigiu que ele não falasse com ninguém de sua família, nem atendesse qualquer ligação telefônica que viesse de seus parentes e amigos. A situação dele foi piorando e em determinada altura ele já estava até mesmo ingerindo sua própria urina para não morrer de sede. O Ronald ficou gravemente ferido após cair de forma suspeita do telhado da residência, mas essa não foi a causa do seu falecimento.
A Michelle jogava água sanitária nos ferimentos do homem para vê-lo gritar de dor. E por fim ele acabou se rendendo e veio a óbito em agosto de 2003. Michelle contou aos conhecidos e amigos do Ronald que ele havia conseguido um emprego na cidade de Tacoma, ainda no estado de Washington. Algumas semanas depois, o David enterrou o corpo no quintal. Nessa altura, pessoal, a filha do casal, a Tori, estava já com 14 anos de idade e fazia alguns anos que estava sendo maltratada por seus pais, principalmente pela Michelle, é claro, né? Ela começou a perceber que havia algo de muito errado com a sua família, muita gente tinha desaparecido e ela começou a suspeitar de que seus pais estivessem escondendo alguma coisa. Ela não tinha lembranças exatas sobre todos os moradores daquela casa, porque ainda era pequena, mas estava ciente e sabia tudo o que foi feito com o Ronald. É preciso dizer que a essa altura também as duas irmãs mais velhas, a Nick e a Sammy, já tinham saído de casa. Assim que terminou o ensino médio, a Nick foi aprovada em uma universidade, mas é claro que a sua mãe não deixou ela estudar e por isso ela abandonou a vaga. Alguns meses depois ela teve um surto de raiva e finalmente enfrentou a Michelle. A Michelle se deu conta de que não teria mais controle sobre a filha mais velha, que a essa altura já estava com 18 anos, e a enviou para morar com sua tia, o que foi uma libertação para a menina, diga-se de passagem, né? Ela chegou a procurar a delegacia e contou sua história para a polícia, mas ninguém quis investigar o caso. Não havia provas e por fim ficou por isso mesmo. Já a Sammy, ela fugiu de casa mesmo assim que concluiu o ensino médio. Ela primeiramente fugiu e se escondeu na casa de seu namorado. E depois viajou para a casa de sua avó, a Laura. Para quem não se lembra, pessoal, a Laura era a madrasta da Michelle. Bom, como eu ia dizendo, a Tori estava com 14 anos de idade e começou a ficar desconfiada de que algo de errado acontecia com aquela família. Então ela marcou um encontro com suas duas irmãs mais velhas para falar sobre suas suspeitas, principalmente em relação ao misterioso desaparecimento do Sr. Ronald. As irmãs mais velhas ficaram sabendo naquele encontro que sua irmã mais nova estava sendo maltratada por sua mãe, e diversas lembranças vieram à tona. Elas concordaram que já estava na hora de agir, e aconselharam a Tori a guardar todos os pertences do Ronald em um lugar que a Michelle não pudesse encontrar, porque elas levariam o caso para a polícia. As meninas denunciaram o caso para as autoridades locais e então a polícia revistou a propriedade da família no ano de 2003 e encontrou o corpo enterrado do Sr. Ronald Woodworth. David e Michelle Knotek foram presos em 8 de agosto de 2003. A Tori foi direcionada para morar com sua irmã Sammy, enquanto as investigações aconteciam. O David acabou abrindo a boca e confessou ter atirado no Shane Watson e também admitiu ter enterrado o Sr. Ronald no quintal de sua casa. Ele contou tudo em detalhes, todos os abusos, exatamente tudo o que aconteceu desde quando ele conheceu a Michelle. Mas a promotoria tinha um grande trabalho pela frente. Isso porque não foi encontrado o corpo da Kate e nem o corpo do Shane. O David também parou de colaborar com as investigações assim que percebeu que os investigadores precisavam de mais provas físicas. O David foi acusado de assassinato em segundo grau por tirar a vida do Shane e também por ocultação de cadáver. Por orientação de seus advogados, ele se declarou culpado de todas as acusações em 2004. Sua condenação e sentença saíram cerca de um ano depois. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, com um mínimo de 13 anos para pedido de condicional. Inclusive, pessoal, ele está em liberdade condicional desde o ano de 2018 e já foi perdoado por suas filhas, que entenderam que ele também foi manipulado pela Michelle. Michelle Knotek foi acusada de assassinato em segundo grau e homicídio culposo pelas mortes da Kate Loreno e do Ronald Woodworth. Ela entrou com um pedido de Alford, que significa na prática que ela não admitiu a responsabilidade, mas reconheceu o caso que o promotor tinha contra ela. Ela também recebeu orientação de seus advogados e com isso se declarou culpada de todas as acusações, fechando um acordo de sentença de 17 anos.
Ainda assim, na audiência de sentença, o juiz Mark Macaulay alterou o acordo e sentenciou ela a 22 anos de prisão, o que eu particularmente acho um absurdo tremendo assim sem tamanho. As investigações descobriram também que em 2002 a Michelle ficou responsável por cuidar de um senhor de 81 anos de idade, chamado James McClintock. De acordo com as autoridades, o James fez um testamento deixando sua propriedade para a Michelle. A propriedade foi avaliada em US$ 140 mil e algum tempo depois, em fevereiro de 2002, o Sr. James veio a falecer em decorrência de um ferimento em sua cabeça, que supostamente aconteceu quando ele caiu acidentalmente em sua casa. Apesar das suspeitas em torno desse misterioso falecimento, os investigadores não conseguiram fazer qualquer conexão entre a Michelle e a morte do James. E por falar na Michelle, ela tentou liberdade condicional em junho de 2022, mas seu pedido foi negado rapidamente. As irmãs Nick e Sammy se mudaram para Seattle, enquanto a filha mais nova, a Tori, mudou-se para o Colorado. O escritor de crimes reais chamado Greg Olsen publicou em 2019 um livro contando a história da família Knotek. E por falar assim em pessoas manipuladoras, pessoal, eu tenho um outro caso para indicar para vocês, eu vou deixar aqui embaixo, só que no caso a Sheila Davalu, ela era muito mais esperta e vocês vão entender o porquê. Vai estar fixado em um comentário aqui embaixo para que você possa assistir. E como sempre, se ficou até aqui comigo, não esquece, deixa o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.